O gato, com toda a sua elegância, diz: está decidido, vou ter uma vida digital. A águia, forte e rebelde, responde: se você consegue ter uma, eu também consigo, vou ter uma também. E então o dragão, sábio e poderoso, pergunta: vocês sequer sabem o que é uma vida digital? Opa, eu me chamo Leonardo e eu sou mestre pela PUC de São Paulo. Minha área de pesquisa é sobre games e educação. E eu estou aqui para te dizer que se nós, seres humanos do planeta Terra, queremos salvar nossa sociedade dos seus principais problemas, nós temos que jogar mais e melhores games. Para entender isso, de jogar mais e melhores games para resolver problemas da sociedade, primeiro que tudo, a gente tem que entender o que são os games e como eles podem influenciar a nossa vida. A resposta mais curta que eu posso te dar é que games são uma parte da vida digital. E isso nos leva ao tema principal deste episódio: o que é a vida digital. Se você está pronto, aperte Start e vamos jogar para pensar. Primeiro que tudo, dando crédito a quem merece. A maior parte das ideias que eu vou apresentar aqui são de Nicolas Negroponte e retiradas por mim do livro dele de título Being Digital, que no Brasil foi publicado em 1995 com o título de A Vida Digital. Negroponte é fundador do Media Lab, que é um laboratório de pesquisas dentro do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que fica nos Estados Unidos. Além de Negroponte, eu também vou usar ideias de diversos autores, em especial as minhas próprias ideias que surgiram durante o meu mestrado e nos meus artigos publicados em congressos acadêmicos aqui no Brasil. Se você é do meio acadêmico ou se você é só curioso e gosta de ver os créditos completos, ouça ou veja o episódio especial que se chama Quem Sou Eu? Nele eu dou mais detalhes sobre a minha pessoa, a minha formação e também a lista completa de toda a bibliografia que eu vou usar em todos os episódios. O que é vida digital? Em 1995, Nicolas Negroponte lançou esse conceito de vida digital. Porém, o significado, as ações, as reações e as consequências de se ter uma vida digital ainda são novidade para o ser humano. Isso acontece porque o digital provoca uma revolução em toda a sociedade humana. Talvez a explicação mais comum e mais simples que alguém possa dar é que a vida digital é ficar nas redes sociais. Afinal, em 2021, temos várias redes sociais como parte do nosso dia a dia, e é possível que você esteja me ouvindo em uma delas. Eu posso dizer que isso está certo. Vida digital é ficar nas redes sociais, mas não é só isso. Se você pensar pelo lado técnico, ter uma vida digital é usar o celular, usar o computador, a internet e também consoles de videogames. Mas quando a gente usa qualquer um desses aparelhos ou serviços, isso tem um impacto na nossa vida atômica ou na nossa vida cotidiana. Se eu estou no celular durante uma festa, podem pensar que eu sou antissocial. Por eu escolher jogar um game ao invés de sair de casa, já falaram para mim que eu não tinha uma vida. Mas e se eu tenho uma vida digital? Uma que se mistura com o meu dia a dia? Veja, por causa da pandemia, muitas empresas tiveram dificuldades por não entender que o digital se mistura com o atômico.
Essas empresas correram que nem louco para organizar o home office por medo de ir à falência. Não é porque a gente usa aparelhos digitais que a gente deixa de viver. Vida digital também é vida. E hoje não tem por que querer separar. Não tem por que obrigar as escolas a voltarem a ter aulas presenciais, por exemplo, colocando os estudantes em risco no meio da pandemia. Se uma aula online, usando o digital, também é uma opção. Do mesmo modo que alguém pode dizer, eu tenho uma vida artística, ou então, eu tenho uma vida musical, ou eu tenho uma vida de médico, e todos entendem o que essa pessoa quer dizer, eu também posso dizer que tenho uma vida digital. O gato, com toda a sua elegância, diz: a influência do digital na vida terrena ainda está no início. A águia, forte e rebelde, responde: ainda vemos muitas pessoas com dificuldade de usar o digital. E então o dragão, sábio e poderoso, complementa: existe um espanto com crianças que aprendem o digital antes de aprenderem a falar. O gato explica: o digital é uma nova mídia composta por todas as outras mídias que conhecemos, pelo texto, pelo áudio, pelo vídeo. A águia completa: nos últimos anos, vimos uma expansão do uso do digital. Muitas coisas que a humanidade faz possui a sua versão digital. O dragão pergunta e ele mesmo responde: o que é ter uma vida digital? É expandir a vida atômica. É usar a mídia digital para ajudar os outros aspectos da vida cotidiana. Tente imaginar a sua vida sem a internet. O que você estaria fazendo sem ela? No momento em que eu estou gravando esse episódio, a pandemia ainda apresenta um risco para quem sai de casa. Então, o que você estaria fazendo sem a internet? Você estaria assistindo TV? Ouvindo rádio? O digital, principalmente com a internet, nos dá a possibilidade de expandir as nossas opções sobre como viver e sobre o que a gente quer ter como experiência. E o digital nos dá a liberdade de escolher o que fazer. Mesmo que a gente queira assistir um filme, com o digital, a gente está livre da lógica dos canais de TV, que querem escolher para a gente o filme que eles vão transmitir. E ainda eles colocam 365 anúncios comerciais no meio. Com o digital, a gente pode simplesmente entrar na Netflix e assistir o que a gente quiser. O digital ainda permite uma outra abordagem sobre a experiência e o ato de aprender. Microsoft Flight Simulator é um game do gênero simulador que venceu o prêmio de melhor game de simulação ou de estratégia no The Game Awards de 2020. Nesse game, o jogador faz voos em aviões e ele é um game que pode ser usado para treinar um aspirante a piloto que quer, por exemplo, seguir carreira em uma companhia aérea. E por que um estudante de aviação que quer ser piloto jogaria um game desses? Ele pode jogar para se habituar aos painéis e instrumentos do cockpit do avião. Ele pode jogar para conhecer as peculiaridades da aeronave, para aprender técnicas de voo que só podem ser aprendidas na prática. Ele pode jogar para lidar melhor com situações de perigo que podem acontecer durante o voo. Ele pode jogar para acelerar o próprio processo dele de se formar como piloto. Temos diversas ferramentas digitais que influenciam a nossa vida cotidiana. Uma vida digital
é uma nova característica para a nossa vida como seres humanos. Ter uma vida digital é expandir a vida que se conhece. É aprimorar coisas que só existem no domínio atômico. É usar a mídia digital para ajudar a vida cotidiana. Ainda tem bastante coisa para se falar sobre a vida digital. Tanto coisas que já se passaram, quanto coisas que estão acontecendo nesse momento e até previsões para o futuro. Afinal, essa revolução que a mídia digital provoca na sociedade humana ainda está em andamento. Mas e o game? Ele é uma parte da vida digital? Veja, um game no formato como eu estou falando, ele só existe por causa do digital. Porque eu estou falando aqui de um game como um videogame, um jogo eletrônico, que mistura o texto, o vídeo, a imagem, a animação. Ele pega o que a gente tem da literatura, o que a gente tem do cinema, o que a gente tem da música e deixa tudo isso junto. Então, o game, até como uma parte técnica, ele é uma parte da vida digital, até partindo do princípio de que ele só existe por causa que o digital existe, por causa que a mídia digital existe. Um game é diferente de jogo, né, no modo como eu estou falando aqui. O game só existe por causa da mídia digital, que mistura texto, vídeo, som, e ele ainda acrescenta a interação. Um jogo é jogo porque o jogador executa um comando e a inteligência artificial que tem presente no game responde aquilo. E por que ele é diferente de jogo, né? Isso é uma coisa que eu costumo utilizar para diferenciar do jogo. Porque o jogo existe há muitos séculos. Então um jogo pode ser um jogo de carta, pode ser um jogo de brincadeira de criança, pode ser um jogo de azar. Eu uso sempre a palavra game para diferenciar. Porque o videogame é isso que eu falei, que é algo que está intrínseco, é algo que não pode ser separado do digital. Portanto, o game é uma parte da vida digital. Jogar games é um estilo de vida característico do século XXI. Né? Como isso pode ser? É que como o game só é possível de existir por causa da mídia digital, e no século XXI a gente tem muitos jogadores que cresceram jogando videogame, eles estão passando para os seus filhos, alguns até para os seus netos, que tá tudo bem jogar um game, que ter uma vida digital é uma coisa boa, natural, né? E que você pode trocar algumas coisas que a gente faz no mundo atômico pela experiência digital. Então, para dar um exemplo dessa troca que pode acontecer, né, de quando a gente escolhe trocar uma experiência no mundo atômico por uma experiência no digital, eu vou citar aqui um jogo que eu joguei por aproximadamente 1 ano e meio, que é o Saint Seiya Awakening, que é baseado no anime Saint Seiya, né, no Brasil conhecido como Cavaleiros do Zodíaco. Eu joguei por 1 ano e meio e esse jogo, ele é um jogo de estratégia em turnos, né, que a gente controla os cavaleiros e basicamente é tudo focado no PVP, na luta de jogador contra outros jogadores. Você monta um time com 6 personagens, com 6 cavaleiros e luta contra outros 6 cavaleiros do seu oponente. E nesse jogo tem um sistema de guilda, né, de legião, de clã, em que eu criei, né, uma legião, né, dentro desse jogo o nome oficial é Legião. Eu criei uma legião com o nome de Nono Sentido. O que eu quero dizer aqui é que esse é um jogo desafiador. É um jogo difícil, é um jogo muito focado na disputa entre jogadores. Então, do ponto de vista individual, a gente precisa evoluir a nossa conta para ficar forte, para ter os cavaleiros fortes,
para ter condições de enfrentar outros jogadores que estão fazendo a mesma coisa, evoluindo a conta deles e deixando os cavaleiros deles fortes. Só que é um jogo que também tem um aspecto em grupo. Dentro da legião, ele permite que a gente tenha guerras entre legiões, né? Então a minha legião com os meus companheiros lutando contra outros companheiros. Ele tem outras mecânicas que a gente tem missões para fazer em grupo, como derrotar um chefe mais forte que uma pessoa sozinha não conseguiria. Então ele tem algumas mecânicas que fomenta, que incentiva o jogo em grupo. E para que tudo isso desse certo, todos os 60 membros que faziam parte da minha legião tinham que se dedicar para esse aspecto do digital. Eles tinham que abrir mão de experiências atômicas, eles tinham que abrir mão de sair com os amigos, de ir para uma festa, de ir para o cinema, de sair de casa, de fazer alguma coisa no mundo atômico para ter essa experiência no digital. E a gente tinha uma convivência muito boa entre nós. O nosso grupo que a gente criou no WhatsApp está vivo até hoje. Ainda tem algumas pessoas jogando, né? A maioria parou, mas o nosso grupo no WhatsApp, a amizade que se criou entre nós se mantém. Então esse é um aspecto que é muito comum na vida atômica, de você frequentar um clube, de você frequentar um clube de esporte, de praticar um esporte, fazer aquela amizade com o pessoal que joga junto com você um esporte, ou que vai para um clube de dança, ou mesmo um pessoal que se encontra num barzinho, e você cria aquela amizade. É a mesma coisa no digital. Só que em vez de usar um bar, em vez de usar uma quadra, em vez de usar um clube de dança, nós estamos usando um jogo, nós estamos usando um game para criar esses laços entre nós. Nos próximos episódios eu vou avançar mais nessa conversa. Eu também vou trazer outros temas seguindo nessa direção de defender por que nós temos que jogar mais e melhores games para melhorar a sociedade humana deste planeta Terra. Por enquanto, o importante é perceber que a vida digital tem influência sobre a sociedade humana. E os games, sendo um fruto da mídia digital, também possuem influência sobre quem joga. E é isso aí. Toda sexta-feira tem episódio novo, mas se você quer um conteúdo extra sobre a vida digital, sobre games que podem ajudar a melhorar a nossa vida, ou apenas quer conversar comigo, você pode entrar no meu canal no Telegram. O link está aqui na descrição. E é isso aí. Até a próxima sexta.